A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 122 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar do capítulo 9 de 1 Crônicas até o capítulo de número 11 de 1 Crônicas. Amém? Separe um tempo do teu dia, se dedique a essa leitura, né? Faça suas anotações, faça suas pesquisas, tire suas dúvidas, para que Deus possa te dar crescimento, né? E desenvolvimento espiritual. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 11 e no verso de número 9. Amém? E a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer assim, 1 Crônicas 11, verso 9. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Amém? Bom, nós estamos vendo, né, no decorrer do começo deste livro de 1 Crônicas, uma grande e extensa lista de genealogias. Nós vimos genealogias lá do tempo do Gênesis, vimos do tempo do Êxodo, né, que é da saída do Egito, vimos genealogias da posse da terra de Canaã, e agora estamos vendo genealogias do tempo dos reinados já, né? E a de hoje, que nós vamos ver no capítulo de número 9, é a genealogia dos habitantes de Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, que nós vimos que aconteceu no final do reino, no final do livro de 2 Reis, né? Onde os reis de Judá foram levados cativos para a Babilônia. E então, o capítulo 9 vai começar com uma lista, né, daqueles que habitaram ali nas casas e nas propriedades, depois que a Babilônia começou a mandar de volta os seus moradores para Jerusalém, e alguns que já estavam ali nos arredores, né? E nós vamos ver ali uma dedicação também aos levitas, né, aos que se dedicavam na casa do Senhor. E o verso 33 em particular mostra que os cantores e alguns que trabalhavam em outros serviços na casa do Senhor, eles executavam um serviço contínuo, dia e noite, né? Dessa forma, todos os momentos havia alguém na casa de Deus ministrando diante do Senhor. Amém? O capítulo 9 ainda vai terminar com a genealogia dos antepassados e descendentes de Saul. Por que ele vai fazer isso? Porque agora ele vai mostrar como foi novamente a transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. Lembrando que Davi foi o rei segundo o coração de Deus e o maior rei de Israel. Mas o primeiro rei de Israel foi Saul, né? Então o capítulo 10 vai nos mostrar como foi a morte de Saul, que tendo ele percebido, né, que os filisteus já tinham cercado ele, né, derrotado ele por completo no monte de Gilboa, né, ele vai então pedir para que o seu auxiliar o matasse, já tendo Jonatas, Abinadab, né, seus filhos, morrido no campo de batalha. Ele não queria que os inimigos o envergonhassem e humilhassem, mas o seu servo não quis fazer isso. Então ele mesmo se lança sobre a sua espada e comete ali o suicídio. Bom, o que vai acontecer é que o escudeiro de Saul, vendo aquilo, ele vai tomar a mesma atitude. E embora não seja esse nosso devocional, quero deixar aqui uma advertência. Temos que tomar cuidado com as atitudes que tomamos, porque tem pessoas nos olhando e pessoas que nos consideram importantes, e elas estão prontas a copiar e a replicar os nossos atos.
Saul cometeu um suicídio e logo em seguida o seu escudeiro fez o mesmo. Né? Bom, depois nós vamos ver o sepultamento de Saul. Vamos terminar o capítulo 10 com o escritor mostrando o porquê Saul morreu e por que ele perdeu o reino de Israel. Né? E ele apresenta aqui 3 motivos. Tá? Lá no verso 13, ele fala que o primeiro motivo é por causa das transgressões que ele cometeu contra o Senhor. Né? Depois vai falar que foi por ele não ter guardado a palavra de Deus. E por último, porque ele consultou uma médium, né, uma adivinho, certo? Então esses 3 pecados, essas 3 transgressões graves, levaram Saul a morrer e a perder o reinado de Israel. Bom, no capítulo 11 nós vemos que Davi é ungido rei. E nós já vimos que ele vai começar a reinar sobre Hebrom, né? E ele vai ficar ali durante algum tempo, pelo menos 7 anos, certo? Mas Davi, então agora vai partir para um próximo desafio. E o próximo desafio é conquistar Sião, né? E ali ele vai realmente construir ali uma casa, certo? Bom, o texto que nós lemos vai mostrar que Davi ele ia crescendo com poder cada vez mais, certo? E é sobre um pouco disso que eu queria falar hoje. Todos nós almejamos coisas grandiosas, todos nós temos sonhos, temos projetos, temos planos, né? Temos propósitos. E muitas das vezes esses propósitos, esses planos começam a se realizar, começam a se concretizar, né? Começam a se tornar ali uma verdade profunda em nossos dias. E falta no homem, na mulher, também no cristão, algo chamado reconhecimento. Né? Você pode ver que o escritor diz que Davi ia crescendo em poder cada vez mais. Mas o texto não diz que isso aconteceu porque Davi era um homem capaz, Davi era um homem valente, Davi era um homem vitorioso, porque Davi se preparou muito para poder crescer da forma que ele cresceu. Não, o escritor mostra o porquê Davi ia crescendo. E o motivo era porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Então, primeiro, se você quer crescer na vida, e aqui eu não estou falando de ficar rico, eu estou falando de ser bem-sucedido, bem-aventurado, feliz, tornar os seus ideais bem realizados, Deus precisa estar com você. Deus precisa estar comigo. É a presença de Deus que nos faz vitoriosos. É a presença de Deus que nos faz abençoados. É a presença de Deus que nos faz sábios, como que nós estamos fazendo aqui agora. Tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, faz com que você se torne uma pessoa vitoriosa, vencedora nos seus dias, vencedora nas suas adversidades. E Davi foi alguém que amou a Deus. E o amor que Davi tinha a Deus, a sua devoção e a sua adoração, o levaram a ser um homem vitorioso, que a cada dia ia crescendo mais e se desenvolvendo mais. Que nós possamos ser como Davi, olhar para os nossos desenvolvimentos, para o nosso crescimento, para as nossas conquistas e reconhecer que todas essas bênçãos, todas essas vitórias, essas dádivas não vieram por causa das nossas mãos, habilidades ou capacidades, e sim porque o Senhor sempre esteve junto conosco. Né? Bom, o capítulo de número 11 vai terminar com uma lista denominada como os valentes de Davi. Quem são esses valentes? São soldados extremamente importantes que, juntamente com Davi, fizeram feitos maravilhosos. Nós falamos sobre deixar um legado, um memorial, né? Algo que fizesse com que as pessoas lembrassem do que nós fizemos. E esses homens deixaram um legado, um memorial
muito importante, né? O primeiro deles se chama Jazobeão. E esse Jazobeão, ele foi o principal dos 30 soldados, né? E o feito dele é que com apenas uma única lança, né? Ele lançou a sua lança contra 300 homens e os brandiu de uma só vez, né? Homem valente. Bom, o segundo foi Eleazar. Esse daqui, durante uma luta contra os filisteus, né, numa plantação, num campo, todos os soldados abandonaram. E pelo que dá a entender, ele, não sei se mais outros 3 ou Davi, porque o texto diz que defenderam, né? Então tinha mais de uma pessoa, mas não era um grupo de soldados. Eles lutaram contra um exército filisteu sozinhos no campo, né, de uma plantação, e ali derrotaram os filisteus. Bom, aqui também o texto vai mostrar para nós que uma boa parte desses homens estiveram com Davi na caverna de Adulão. E tendo Davi ali sede, eles atravessaram ali o acampamento do inimigo, buscaram água para Davi e, vamos dizer, eles colocaram a sua vida em risco para cumprir um desejo do rei. E quando o rei pega aquela água, ele disse: de maneira nenhuma beberei o sangue dos meus soldados, e derrama aquela água como oferta ao Senhor, né? Isso é maravilhoso. Ele pegou todo o esforço, todo o trabalho dos seus valentes e dedicou ao Senhor ali o esforço deles. Quem dera os nossos esforços fossem completamente dedicados ao Rei dos Reis, ao Senhor, né? E depois nós vamos ter ali mais 2 valentes mencionados. E o penúltimo é Abissai, né? Ele foi irmão de Joabe, um homem muito importante da guarda de Davi. E ele também, empunhando a sua lança, ele atacou 300 homens e matou com a sua lança, né? O último apresentado aqui para nós vai ser o Benaia. E esse Benaia era terrível. Ele vai primeiro, ele vai matar um homem valente, né? Um herói de Moabe. E esse homem, ele era um homem muito grande, né? Com feitos maravilhosos, e Benaia vai derrotá-lo. Depois, o mesmo Benaia desce numa cova no tempo do inverno e ali ele mata um leão. Na Bíblia, pelo menos, se não me falha a minha memória, somente 3 homens realizaram esse feito: Sansão, Davi e este homem agora, né? E depois ele vai matar um egípcio, um homem gigante, né? Que tinha 2,20 metros de altura, realmente muito grande, né? Bom, esses homens foram os valentes de Davi. Nós temos aqui uma lista de muitos outros nomes, né? Homens importantes e que deixaram ali um marco na sua história. Amém? Eu gostaria muito que você estivesse todos os dias aqui conosco, estudando a palavra de Deus, para poder crescer um pouco mais. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, abre seu coração e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade e pela sua graça. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nos ajuda nessa manhã em nossas dificuldades. Nos ajuda nesse momento nas nossas lutas e nas nossas adversidades. Muitas das vezes, Senhor, somos vitoriosos, saímos vencedores de muitos problemas e não reconhecemos que foi o Senhor quem fez isso por nós. A ausência da gratidão, a ausência do reconhecimento é um problema muito sério. E nós vemos que Davi e os seus escritores não tiveram esse tipo de problema. Eles reconheceram constantemente que as vitórias vinham do Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração grato, um coração que reconheça
que todas as bênçãos que temos recebido não veio da capacidade das nossas mãos, mas veio diretamente do Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixe seu like, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem, se inscreva no canal e ative o sino. Assim, todas as manhãs estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Fique com Deus, que Ele te abençoe e tenha uma ótima quarta-feira.